Olá, meu nome é André Cloida, eu sou mestre em literatura brasileira aqui pela UFRJ. Eu vou apresentar a comunicação Beijos Afins, o primeiro beijo de Clarice e o beijo de Tchekov. No encerramento da apresentação de todos os contos, que é o volume no qual está reunida a produção contística de Clarice Lispector, Benjamin Moser, que é o organizador da obra, chama a autora de uma Tchekov feminina nas praias da Guanabara. Embora seja compreensível a colocação de Moser, no sentido de apresentar Clarice a um público não brasileiro, em nosso país nós já sabemos há muito tratar-se de escritora no patamar dos grandes posadores da literatura universal dos últimos séculos. Entende-se, portanto, que compará-la a um predecessor cronológico como Tchekov, após quem, segundo Boris Schneiderman, o conto curto passou a ter uma nova dimensão interior, ajuda a compreender a grandeza da obra clariciana e não a diminui, antes pelo contrário, induz-nos a uma abordagem dialógica. Isto posto, nós apresentamos a nossa proposta neste artigo, que transformamos nesta comunicação, que vai ao encontro justamente do comparatismo como proposta de diálogo, a partir de dois textos de notável correlação, o beijo de Tchekov e o primeiro beijo de Clarice. Para Aldrich, na literatura comparada, a matéria é mais importante do que o método. Assim, nós aportamos na concepção da literatura como função específica do espírito humano, como postulam Pichoy e Rousseau, também autores basilares na matéria da literatura comparada. É essa perspectiva que nos permite aproximar autores espacial e temporalmente distantes, cuja semelhança repousa, antes de tudo, nas questões e sentimentos universais do ser humano em todos os tempos. Afinal, cito Aldrich, o estudo da literatura comparada deve abranger todo o assunto de importância para a vida humana que tenha sido tratado com sucesso pelas obras escritas da imaginação. Fecho aspas. Vamos passar brevemente pelas tramas dos dois contos que nós vamos abordar. Em O Primeiro Beijo, que figura na coletânea Felicidade Clandestina, de Clarice, lançada originalmente em 1971, nós encontramos uma narrativa exemplar do poder de síntese de Clarice, que é capaz de condensar em pouquíssimas páginas uma carga dramática e emocional cujo ressoar persegue o leitor até muito após a leitura. Nessa narrativa, as memórias de um rapaz, suscitadas por uma pergunta da namorada, o levam de volta ao dia em que ele ainda, enquanto um rapazinho em excursão de escola, bebeu água de um bebedouro em forma de mulher. E esse é considerado seu primeiro beijo. Já O Beijo, de Tchekov, é um conto de 1887, e nele o autor nos apresenta o protagonista, o capitão Ryabovich, que é um militar tímido, pequeno, fisicamente também modesto, da brigada de artilharia. Um beijo misterioso que esse oficial recebe durante uma recepção na casa do general von Habeck é o centro em torno do qual gravita o conto e a ilusão e a desilusão, posterior desilusão amorosa do nosso protagonista. Portanto, nós vamos agora empreender esse comparatismo desses beijos que nós chamamos de beijos afins e organizando em dois momentos. O primeiro é o rompimento da preponderância da lógica cronológica e o segundo é a primazia das reflexões sobre as ações para a compreensão das narrativas. Primeiro, vamos tratar da subversão da cronologia e como ambos os contos se encontram nesse âmbito. O início do rompimento com a cronologia convencional, nos textos em questão, se dá principalmente por causa dos papéis desempenhados pela memória. Enquanto o primeiro beijo desenrola-se após um brevíssimo diálogo inicial entre os namorados, com o passado ganhando o primeiro plano da narrativa, o beijo aparentemente segue a ordem cronológica convencional, mas apenas aparentemente. O substrato do conto está na subversão empreendida pelo narrador, consorciado ao ponto de vista do personagem. Tudo o que Ryabovich recorda, reflete e projeta está calcado na memória do beijo. Para Fink, cito, as recordações de Ryabovich, o seu saborear na mente das impressões deixadas pela primeira visita a von Habeck, o cavalo de movimento esquisito, a associação da esposa do general com a imperatriz francesa e assim por diante, envolvem uma subversão adicional da progressão cronológica. Fecho aspas. Esses eventos mentais não são apenas complementos da narrativa, mas seu próprio cerne. Seria mais fácil nós imaginarmos a transposição da história para outra ambientação com acontecimentos diversos do que pensarmos na substituição do ânimo condicionado primeiro pela memória e depois pelas reflexões de Ryabovich. Caso semelhante acontece em O Primeiro Beijo de Clarice. Aliás, nesse texto, a fluidez da cronologia
se dá na transição entre o diálogo inicial e a rememoração do protagonista. Então, desde esse início, nós já temos um fluir quanto à cronologia. Como é típico da poética clariciana, em vários momentos a prosa aproxima-se do fluxo de consciência, que não preconiza uma clara demarcação da passagem do tempo ou dos pontos de vista, com flexibilização de diversos aspectos formais. Após o trecho, cito, no conto de Clarice, ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer, fecho aspas, o tempo verbal e a pessoa gramatical predominante na narrativa continuam as mesmas. Contudo, aplicando um fluxo de consciência, imediatamente nós nos encontramos guiados pela memória do rapaz e não mais pelo momento presente narrado no início do conto. A experiência da alteridade em O Primeiro Beijo dá-se no desdobramento do protagonista como aquele sobre quem se narra e aquele cuja consciência flui para o lugar do narrador, uma vez que são as suas memórias da excursão que ocupam o primeiro plano após o diálogo introdutório, como nós dissemos previamente. Um fenômeno semelhante foi percebido por Alfredo Bose, que reconhece na gênese dos contos e romances de Clarice a tal exacerbação do momento interior que, a certa altura do seu itinerário, a própria subjetividade entra em crise. É esse o contexto no qual, também segundo os termos de Bose, o espírito, perdido no labirinto da memória e da autoanálise, reclama um novo equilíbrio, a ser recuperado não na esfera do psicológico, e sim na da sua própria e irredutível realidade. Ainda seguindo o raciocínio de Bose, que é muito prolífico nessa seara, isso no caso Bose fala ao destrinchar a paixão segundo GH, e nós podemos também dizer quanto ao primeiro beijo, é que a memória é responsável por criar um contínuo denso de experiência existencial. O tempo do qual se vale a narrativa está no plano ontológico, onde há o encontro de uma consciência com um corpo em estado de neutra materialidade, a massa barata. Vemos aqui como serve tanto para o Paixão segundo GH, quanto no caso do primeiro beijo, segundo a abordagem que nós estamos adotando. E essa aplicabilidade de postulações em diferentes textos denota, na nossa concepção, a existência de uma poética consciente, centrada em princípios artísticos inerentes à mundividência poética da autora. O drama de Ryabovych, por sua vez, em Chekhov, nós intuímos que é também afim a esse descentramento, a essa fluidez, de certo modo, ainda de que maneira bastante diferente no primeiro olhar do que em relação ao que acontece no texto de Clarice. Sintonizado à necessidade de repartir-se, com o intuito de obter o efeito artístico desejado, o narrador de O Beijo, de Chekhov, constrói consciente e progressivamente a sua identificação com o personagem. Nesse sentido, o beijo torna-se paradigma da arte do conto tchecoviano, que leva para a leitura a grande riqueza do seu mundo interior, a sua aguçadíssima penetração psicológica, usando uma colocação de Boris Schneiderman para falar da prosa de Chekhov. Tal identificação com o personagem contribui com o deslocamento do interesse para além do tempo cronológico. Para o narrador e para o leitor, o foco é indiscutivelmente colocado na mente e no coração do tímido capitão. Mesmo a pontuação da narrativa, com datas bem definidas, torna-se senão um pano de fundo para aquilo que Ryabovych resgata nas lembranças, aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Já logo após o beijo, acontecido ali, grosso modo, ao fim do primeiro terço da narrativa de Chekhov, o presente não goza mais da primazia na vida do protagonista. A partir então é sob o véu da memória que ele constrói a sua habitação. Até mesmo as sensações e percepções do mundo físico não são mais exclusivamente condicionadas pelo tempo cronologicamente atual, como nós podemos exemplificar nesse trecho que eu vou ler agora. Abre aspas. O seu pescoço, tinha impressão, ainda estava untado de manteiga, e junto à boca sentia um friozinho, como que de gotas de menta. Perpassavam-lhe na imaginação os ombros e braços da senhorita Lilá, as têmporas e os olhos sinceros da loura de preto, cinturas, vestidos, broches. Procurava deter a imaginação sobre essas imagens, mas elas pulavam, diluíam-se, tremiam. Quando desapareciam completamente sobre o largo fundo negro que todo ser humano vê ao fechar os olhos, ele começava a ouvir passos apressados, um frufru de vestido, o som de um beijo, e uma alegria intensa, sem causa, apossava-se dele. Fecho citação. Nesse sentido, é condizente com os desígnios artísticos da obra o fato de as últimas informações fornecidas antes de o narrador pontuar o retorno de Ryabovych ao acampamento, na explicitamente referida data de 31 de agosto, advirem das memórias do capitão. Ou seja, que o fim dessa jornada até ele voltar para o acampamento
é marcado pela memória mais do que pelo movimento. Nessas memórias, a cronologia convencional é exemplarmente subvertida. Cito mais um trecho. Nas horas de ócio ou nas noites de insônia, quando lhe dava na veneta lembrar a infância, o pai, a mãe, em geral o que era mais próximo e querido, lembrava invariavelmente também de Mistietico, que é a aldeia na qual tinha acontecido o beijo. O cavalo estranho, Habeck, a esposa deste, que lembrava a imperatriz Eugênia, o quarto escuro, a fenda iluminada da porta. Fecha citação. Ainda acerca dos aspectos temporais e cronológicos ou não, notemos que as duas narrativas convergem quanto ao estar em trânsito. A ambientação principal dá-se em locais apenas visitados pelos protagonistas, mas cujo efeito é marcante em suas vidas íntimas. No caso de Ryabowitz, a aldeia que ele passa junto com o regimento, e no caso do conto de Clarice, a parada do ônibus escolar onde acontece o sorver da água do bebedouro em forma de mulher. No caso de Tchekov, a própria concepção do conto se dá desse modo, em uma viagem do autor a São Petersburgo. Foi assim que Tchekov escreveu, em Viagem, esse conto, como nos diz Fink. A jornada, ou o estar na estrada, aliás, é um dos elementos que Fink também observa que estão presentes em O Beijo, mas também em diversos outros contos de narrativas de Tchekov. Só foi apenas um parênteses interessante sobre Tchekov. Bom, em O Beijo, a chegada e posterior retorno dos membros da Brigada de Artilharia à aldeia, onde fica a casa do general von Habeck, que demarca esse deslocamento, como nós dissemos. E em Primeiro Beijo é a excursão, quando o evento central ocorre justamente durante uma parada onde há o chafariz de pedra em forma de mulher. Os pontos de partida e destino de tais deslocamentos não são importantes para nenhuma das partes envolvidas no texto, nem para o narrador, nem para o personagem, nem para o leitor. Só importam a passagem por Mistietico, a aldeia, no caso de Tchekov, e a parada no ônibus, no caso de Clarice. É assim devido especialmente à desimportância do tempo cronológico, que é o argumento que nós viemos fazendo nos últimos minutos. Do contrário, se nós estivéssemos diante de tramas de ações logicamente dispostas, seria natural a dúvida relacionada aos extremos do estar em trânsito. Então nós quereríamos saber para onde vão, de onde vêm, mas no caso os contos não tornam isso importante. O importante é o transitório, não é o destino e não é o ponto de partida. A visão artística de ambos os escritores, contudo, refuta a normatividade do enredo lógico, subvertendo os sentidos e fins meditados de tempo e deslocamento. Bom, agora esse foi o primeiro ponto que nós dissemos que comentaríamos, o que foi o rompimento da preponderância da lógica cronológica, e agora nós vamos falar da primazia das reflexões sobre as ações para a compreensão das duas narrativas. São duas questões afins, mas que merecem ser discutidas separadamente. Bom, quanto à primazia das reflexões. Em consonância com a interpretação que engendra sobre a poética de Clarice, o professor Ronald de Mello e Souza, na sua Fenomenologia das Emoções na Tragédia Grega, argumenta que desde os tragediógrafos gregos as emoções antecedem e excedem as ações e os pensamentos, constituindo o fundamento originário da existência humana. Digo que, em relação com a interpretação que ele engendra sobre a poética de Clarice, devido ao artigo sobre o Dionisíaco na obra de Clarice, escrito pelo professor Ronald, que no texto do artigo eu utilizo. E aqui, por questões de tempo, não podemos nos alongar sobre. Ou seja, segundo a tese do professor Ronald na Fenomenologia das Emoções, as emoções fundamentais da existência humana são ontológicas e não simplesmente psicológicas. Na tragédia grega, as ações decorrem das emoções e não o contrário, diferentemente do que proclama a poética aristotélica. Essas tragédias são dramas de emoções e não tramas de ações logicamente concatenadas. Portanto, nós temos na gênese da literatura ocidental já essa concepção da primazia das emoções sobre as ações no enredo literário. Trazendo essas concepções para o âmbito no qual nós estamos trabalhando aqui, ambos os beijos não são ações apenas, são antes de tudo estopins para reflexões e emoções. Como atos, são fugazes. Um não passou de um engano de uma mulher desconhecida e o outro foi dado, ainda que de modo inadvertido, numa estátua. Tal é a visão prática das situações como se nos apresentariam fora da interioridade dos personagens. Contudo, o rapaz em Clarice, em Ryabowitz e em Tchekov, em suas subjetividades, tem mais a dizer acerca das questões. Assim como o rapaz clariciano, ainda que hesitante, sente-se obrigado a relatar o beijo na estátua de pedra à namorada, evidenciando a importância que dá ao episódio, Ryabowitz logo deixa de lado a possibilidade de tratar o beijo como apenas uma, aspas,
aventurazinha misteriosa, e a ideia das ações como concatenações lógicas fica em segundo plano. À medida que, como diz Boris Schneiderman sobre Chekhov, a sua capacidade de apontar o sentido profundo mesmo de acontecimentos nas aparências banais criou uma nova exigência para esse gênero literário. Nós, em consonância a isso, afirmamos que, em O Primeiro Beijo, o caso é paradigmático da contribuição singular de Clarice Lispector à arte contística. A escritora brasileira mostra-se capaz de transformar a lembrança de um rapaz da sede sentida durante uma excursão em um pequeno, na extensão, mas não na magnitude artística, drama de amadurecimento. É uma operação consoante com o amplo painel da poética clariciana, no qual, cito o professor Ronald no artigo sobre Clarice que ele escreveu, que eu citei mais cedo, o dizer projetivo ao preparar o dizível simultaneamente traz o indizível ao domínio do narrável. Isto é, ao reconhecimento da pujança do ser, que compreende a superioridade do próprio ser em face das representações. Cabe à narrativa, portanto, deixar ao menos entrever o vigor da vida em si mesma. Se a verdade da tragédia grega, por exemplo, se concentra na compreensão e interpretação das emoções e não na representação das ações, as prosas de O Beijo e O Primeiro Beijo fazem-nos semelhantes convites. A despeito das particularidades dos contos aqui tratados, que suscitam diferentes questões em relação às identificadas por Carpeau no conto Um Acontecimento de Chekhov, nós vamos usar essa análise de Carpeau para pensar um pouco mais sobre esse tema. Em O Beijo e O Primeiro Beijo, nem Chekhov nem Clarice produzem contos atmosféricos, que é o que Carpeau comenta acerca de um acontecimento, ou sem enredo, e sim, tanto Chekhov quanto Clarice lançam mão da economia dos recursos. Então, eles não querem passar apenas visões genéricas, eles não fazem descrições, por vezes, um pouco não específicas, devido a uma vontade de tratar as coisas de forma distante. Não, isso é o meio deles passarem o que eles querem por uma economia de recursos, por uma prosa mais enxuta, mas ainda assim extremamente sugestiva e, quando nós analisamos, extremamente precisa ao explicar e denotar diferentes emoções. No conto de Chekhov, o Beijo, que é bem mais longo do que o de Clarice, o sentido último da técnica literária, é a comunicação da experiência emocional, o fazer sentir. Os atos dos beijos em si não desaparecem, são constituintes essenciais das histórias. Entretanto, eles têm sentido apenas quando interpretados pelas emoções e reflexões dos personagens, nas quais reside o motivo primordial dos contos. É exemplo paradigmático do que escreve Boris Schneiderman, que é válido também quanto à poética clariciana, apesar de ele estar tratando da poética de Chekhov. Diz Boris Schneiderman que os grandes temas humanos aparecem nos seus, de Chekhov, contos, traduzidos em termos do cotidiano, mas em plena poesia e expressão artística. A consciência estruturante do narrador não dá importância a quem teria sido responsável pelo beijo, no caso de Ryabovich, por exemplo. Isto importa apenas à medida que comparece nas memórias, sonhos e devaneios de Ryabovich. Configura-se desse modo o drama de emoções e não de ações, do qual nós vimos falando, assim como nós podemos exemplificar o mesmo nesses trechos que vou ler agora de O Primeiro Beijo, de Clarice, no qual a narradora, consorciada com o ponto de vista do protagonista, descreve o ânimo do rapaz após seus lábios tocarem os da estátua. Cito trecho de O Primeiro Beijo. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Pulo alguns trechos, continua Clarice. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto, perplexo no equilíbrio frágil. Encerro citação. Ainda há significativa afinidade quanto à escolha do elemento água, como um símbolo inescapável em ambas as histórias. O Primeiro Beijo e O Beijo. Fink, em discordância com alguns exegetas de Chekhov, não enxerga as águas que comparecem ao fim de O Beijo em consonância com o aforismo heraclitiano de que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Porque a imagem suscitada pelo rio, pelas águas que correm no conto de Chekhov, não representa um fluxo unidirecional do tempo, e sim representa as recorrências inevitáveis em sentido, com as quais Ryabovich se depara após sua desilusão. No olhar de Ryabovich, citamos
representado por esse seguinte trecho de Tchekov, exemplifica bem a questão. Cito Tchekov. A água corria, não se sabia para onde e para quê. Correra de maneira idêntica em maio. Ainda em maio, saíra de ribeiro para se derramar no grande rio. Passara depois para o mar, evaporara-se, transformara-se em chuva e talvez fosse a mesma água que nesse instante corria aos olhos de Ryabovych. Para quê? Com que fim? Se em o primeiro beijo, a água sorvida pelo jovem, sedento diretamente da boca da estátua, transmite o vigor da vida, cito Clarice, a vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra, encerro a citação, o rio da aldeia de Tchekov desperta em Ryabovych seus ardentes devaneios. No primeiro caso, a água fornecida da estátua dá um novo sentido ao rapaz clariciano. No segundo, as águas correntes do rio levam embora de todo e qualquer propósito do coração de Ryabovych, apesar de seus devaneios e seus ardentes desejos. As águas o ajudam a chegar à conclusão de que ele, na verdade, não chega a conclusão nenhuma, e sim de que as águas correm, ele não sabe porquê e não sabe para quê. E essa breve incursão aqui sobre as águas para mostrar mais uma vez que os simbolismos usados em ambos os contos também favorecem a primazia das reflexões e não as ações. O importante são as emoções e reflexões suscitadas pelo elemento água, mais do que qualquer outro papel que eles possa ter nesse conto. Em ambas as mundividências artísticas de Tchekov e Clarice, nós encontramos esse papel da água como elemento fornecedor de sentido. E essa afinidade persiste ainda que sejam duas fontes diferentes de água, com resultados e significados simbólicos não inteiramente correspondentes e mesmo em certo ponto opostos, porque permanece a aproximação enquanto reconhecimento da importância do elemento na compreensão da história. Se o rapaz de Clarice ganha sentido, tudo se torna novo através da água para ele, e para Ryabovych tudo se torna sem sentido, foi porque a água teve um papel profundo no íntimo desses personagens. Então, a semelhança é em fazer as águas terem papel vital antes do que querer igualar o simbolismo buscado por ambos os autores. Bom, para concluir, o beijo e o primeiro beijo, assim como dezenas e dezenas de outros exemplos encontrados nas obras de Tchekov e de Clarice, mostram-nos que a narrativa curta, quer tendo pelo nome de conto, novela ou por nome nenhum, pode ser densa como uma boa obra volumosa. Buscamos demonstrar nesta comunicação, que, como disse, é um apanhado de um artigo escrito ainda inédito, escrito agora nesse centenário de Clarice, nós buscamos demonstrar como há afinidades notáveis em ambos os textos, repletos de princípios artísticos engenhosamente trabalhados. Assim como a arte não é capaz de suplantar o vigor existencial, apesar de conseguir avizinhar-se dele por meio da fina expressão dos grandes autores, a crítica deve ser criativa e literária, mas sem buscar impor-se à obra. Obrigado.